Rede Meio Norte apresenta João Cláudio em Casa. Como é que um advogado acostumado com processos, inquéritos, sentenças, dia a dia dos tribunais, a burocracia, o juridiquês, vai para a limpidez da literatura? Quer dizer, como é que você se liberta? Como é isso? Eu acho que tem uma... Você falou, eu sou apaixonado pela advocacia, eu procuro fazer da melhor maneira que existe, que eu posso fazer. A literatura é uma coisa que ela é uma necessidade e eu tento colocar também da melhor maneira que se possa escrever uma prosa. Não uso nenhum termo, aliás, eu não uso nem história que eu ouvi dos meus clientes em papel, porque eu acho que eu estou violando, eu tenho medo da advocacia. Olha que misticismo que um cara que é ateu. Então eu achei que eu vou ser... Você é ateu, né? Eu acho que eu vou ser... É aqueles ateus, graças a Deus? Não, é porque por ignorância que eu sou, é por eu entrei por mais comodidade, sabe? É mais fácil. Você estudou o direito canônico? Não. Ele precede o direito civil. Sim, ele precede a todos os direitos. O problema, esse é o assunto, Porque é o seguinte, os professores de história da universidade, eles dizem, a igreja fez a Inquisição, matou todo mundo na Idade Média e Idade das Trevas. Mas na Idade das Trevas a igreja fez catedrais góticas, canto gregoriano, a previdência social, a universidade, as bibliotecas, resguardou os livros nos mosteiros para que se salvasse das invasões dos bárbaros, copiou, criou o direito canônico, criou a diplomacia, foi a igreja que criou. Quando os reis católicos entravam em conflito, o Papa delegava um delegado diplomático para resolver isso, fora outras coisas. Idade das Trevas, quer dizer... Ô João, isso aí o trabalho da igreja é uma coisa inegável. E necessário para o acontecimento da humanidade. O problema da religião é outra coisa. O problema todo, e eu não alcancei, posso ser que eu ainda alcance, é a fé. Eu não sei que onde eu perdi, quando eu tinha 21 anos... Se algum dia você teve... Tive. Eu fiz catecismo nessa igreja. Todo mundo acha que eu tenho fé. Mas eu tenho tentações de falta de fé, que às vezes eu digo, será que algum dia eu tive fé? Porque a gente tem a fé da necessidade, mas não tem da virtude. Eu não sei se eu tinha consciência, porque era aqui, entendeu? Aqui eu me batizei nessa igreja, eu via nessa igreja, o papai todo domingo, a missa das 8 horas, a gente estava ali, o altar mudou, A missa do Amparo. Do Amparo, ficava aqui, brincava nos quadradinhos que tinha no altar. Mas também a missa em latim, né? Era em latim. A sorte que quando era o padre Chave, era rápido. A missa dele era 5 minutos. 5 minutos. Aí 8 horas e tal. Eu estava ali, era católico. Então. Depois, com 21 anos por aí, eu caí na besteira de ler, estudar religião, e Buda, e espiritismo, e protestantismo, Lutero, cacete a quatro. E eu fui me baralhar minha cabeça, porque o negócio da fé. E aí eu disse, a fé é uma coisa muito subjetiva, ou tem ou não tem. A minha mãe tinha uma fé, eu achava aquilo lindo. A mamãe tinha uma fé enorme. Então esse negócio da fé é muito complicado. Por ignorância, por comodidade, eu acho que eu não procurei mais saber se eu tenho ou não, eu estou levando a vida. Eu também tenho dúvida se eu tenho fé, e eu faço tudo isso. Estudo budismo, espiritismo, esoterismo, e isso confunde mesmo. A minha filha anda agora com o negócio aí minha filha é eclética, porque aquele Pedro, que tem o texto, é missismo dela. Muito. Sim, o Pedro. Eu quis trazer ele aqui. É evidente, né? Eu quis trazer com o Leonardo, mas a editora dele disse que o Leonardo é concorrente. De palhaçada, ele não quis deixar o rapaz. Estou roubando em cima do rapaz, estou ganhando dinheiro em cima do Pedro. Pois bem, então ela é católica, não é? Porque ela está com o Pedro tudo.
Aí ela agora está especializada em astrologia. Eu digo, pô, o que está fazendo? Papai, já estou um ano estudando, eu vou fazer um mapa ser teu. Eu digo, não vou fazer porque eu já conheço tua vida. Minha filha também agora está com isso, astrologia. Está à moda, Se cara. ficou fascinada. Fascinado. E aí a gente fala uma coisa, não, isso não é não, pai. Isso é assim, é assim. O meu signo só tem defeito. eu fico... Não, ela não disse para mim não disse que ia fazer o meu porque já me conhecia, eu não ia acreditar. Outro dia eu conheci uma menina, ela disse... Rapaz, então a Clara também está com isso? Está com isso. Eu conheci uma menina, ela disse, eu sou virgem. Eu digo, eu sou touro. Agora, Garcia, o escritor nasceu quando? Ele nasce já? Não sei, não. Eu tinha 12, eu morava no Rio, eu vinha passar as férias aqui na casa da minha tia em Buenos Aires, e eu já levava um caderno para rabiscar, contar a história. Então eu tinha... Na verdade, eu até digo, o nego disse que aprendeu com a influência de fulano, francês e tal. O que me chamou a atenção, o que eu desejo de ser escritor, foi porque um dia a mamãe chegou lá em casa com a acho que era uma revista feminina na época, não sei qual era, se era fotonovela, não sei na época. E falava do cara Chessman, aquele cara presidiário, escreveu 4 livros enquanto estava preso e foi condenado à cadeira elétrica. E ele, enquanto a condenação não veio, ele escreveu 4 livros, revolucionou o mundo todo, chamou a atenção, depois tinha até... E era chamado bandido da luz vermelha, que ele assaltava, estuprava e matava. Ele negou esses crimes mas foi condenado. Foi apenado. Aí, aquilo daqui me chamou a atenção. Digo, eu quero ser escritor. Eu tinha 12 anos. Agora, também... Escrevia contos, crônica, poesia, o que era? Não, eu queria... Escrever, acho que era um romance, que eu queria a história do meu pai. A história do meu pai. E aí consolidou essa notícia. Tem muita memória na sua literatura, né? Tem, é a minha sorte. Eu tenho memória. Você leu Humberto de Campos? Li todos. Leu? Todo. Leu o Pedro Nava? 4 livros do Pedro Nava. Mas você vê... Você pega o Saulo Ramos, Código da Vida? Ali ele é uma reportagem, não é memória. É memória. Com ficção, porque o que tem de mentira ali... Por quê? Por quê? Porque a verdade, às vezes, é muito medíocre. A gente tem que mentir mesmo. Então, é muito bem escrito. O Hemingway disse que é um mentiroso, era um mentiroso. O Ariano também. O Ariano. Você falou do Saulo, esse livro. Ele chama lá no período, lá na parte tal, que é um mundo engraçado, porque o Saulo trabalhava com o Vicente Rua, que era um jurista badalado naquela ocasião. Eu me lembro, eu vi esse nome sempre. E o Sarney foi estagiar lá, né? Foi estagiar nesse escritório de São Paulo. Terminou direito, foi para lá, estagiou, e dali virou amizade. O que é a coisa? Sarney, mais tarde, presidente, chama ele para ser ministro, ele não aceitou de jeito nenhum, então ficou sendo um advogado quase particular de Sarney, arranjou lá um lugar para ele, que para ele aquele ali até tomava prejuízo. Sarney nomeou o decano. Celso. Sarney estava com aquele problema depois para ser, se ele tinha a residência lá em Macapá. 5 anos, não tinha 6 meses, não tinha 6 meses. Ele vai, o decano, que é o processo do decano. O Saulo vai falar com ele. Ele diz, pô, eu quero só apreciar do Sarney e tal. Ele disse, olha, eu não posso votar nele, porque... Foi nomeado do Sarney. Porque ontem o Estado de São Paulo, disse que eu já ia votar nele. Sim, se tu vai votar, aí vão dizer porque foi que o Estado de São Paulo. Ué, você tem que votar na tua consciência. Mas então você é um juiz de merda. Tá lá. Tá no livro. Tá no livro. E eu fiquei olhando isso, porque de lá para cá, para ver se o decano dizia que aquilo era mentira ou não. E nunca disse? E nunca disse. Então ele é juiz de merda. Você sabe por que eu achei que tinha mentira ali? Você falou do Saulo Ramos? Não, deve ter, porque o livro é desse tamanho. Não, eu achei porque ele está em todos os lugares, em várias ocasiões, digo que esse homem é um... Sim. Agora sim, porque a literatura, a memória e a ficção
São duas coisas que se misturam. Até porque você disse certo. Se você botar a verdade em determinado assunto, não tem graça, não tem sentido. Oriel Suassuna disse, olha, eu levei uma queda ridícula num banheiro. Escorreguei e levei. Eu não vou dizer que é uma queda. Eu digo que estava montando a cavalo e caí. É muito mais interessante. Não prejudica ninguém. É um fenômeno, né? Agora, eu diria, Garcia, a todos os estudantes de Direito que lessem o livro do Saulo Ramos, Código da Vida. Sim, sim. Inclusive, eu comprei muitos e dei a estudante de Direito. Mas o problema é o seguinte, o estudante de Direito não lê mais. Não. Ele acha que tem que saber o assunto. O direito constitucional. Os que estão lendo estão ganhando. Eu sempre disse, quem lê mais na advocacia ganha do outro. Botei assim muito simples, muito simples, para ver se pegava. Não pegou. Você escreveu 10 livros. 10 é porque eu vou botar assim, você dando 14, mas na verdade bota 12. Escrevi 12. Você sabe qual é o meu livro preferido? 12, porque o 12 tem sido assim. Antologia, pegaram o conto do outro. Então, quando eu boto 14, livros meu, mas na verdade são 12 e os outros são. Você sabe qual é o meu, Dudu? Sei. Qual é? O Em Preto e Branco. O menino disse que é o máximo aí. Agora eu não sei. O melhor livro seu para mim. Tony Rodrigues. Meu filho acha que é ele também. Eu acho que aquilo é um roteiro de cinema. Engraçado, eu contei aquele livro quando estava para vomitar tanta coisa que estava me perturbando. Olha, a sua crônica aqui. Essa aqui é do Hospital Getúlio Vargas. A enfermeira empurrava a maca em passos largos. Rosto oval, testa estreita, olhos e bocas miúdos, pele canela, contrariando o branco do uniforme. Olha, que bela construção. Era a mesma que entrava no quarto de manhã cedinho para tomar temperatura, fazendo mecanicamente, sem falar e nem sorrir. Enfiava o termômetro na axila do enfermo, esperava um pouquinho para retirá-lo, depois saía rápido. Eu nunca ouvi sua voz. Os globos no teto branco e os azulejos... ela era bonita. Era bonita. Nunca deu, olhou para mim. O globo no teto branco e os azulejos alvos da parede passando, tudo branco, silencioso, distante. Eu acho essa construção tudo branco, silencioso, distante. A injeção me deixara fraco, sonolento, leve. A porta se abriu e a maca penetrou. A sala arredondada, iluminada, o ar frio, cheiro forte, esquisito, enjoativo, transferiram-me para a mesa operatória. Uma lâmpada enorme em cima de mim acendeu-se. Os médicos em torno, falando entre si, não consegui ouvi-los. As palavras me soavam longe. Injetaram-me o soro. Senti a picada da agulha, o algodão molhado deslizar sobre minha barriga, circundando a virilha. Mercúrio cromo, perceberia posteriormente. Vergonha da enfermeira por me ver ali de fora, esfolada. Aplicaram na própria seringa do soro outra injeção e adormeci. O único hospital da cidade, já que os outros dois eram para doentes mentais, o hospício atrás do estádio e o Meduna no por enquanto. Getúlio Vargas era o maior do estado, como até hoje ainda é. E por isso acolhia gente de todo o recanto. Inaugurado no início de 41, localizado na avenida que levava o mesmo nome. Era Getúlio Vargas, né? Homenagem ao então ditador. A sua entrada, um pequeno jardim, por sinal bem cuidado, no terra à esquerda, a enfermaria dos indigentes, os que não podiam pagar. Dela exalava um olor insuportável de coisa podre. Completamente abandonado esse setor. As camas de ferro com a pintura descascada, os colchões de capim furados, os lençóis encardidos, remendados, os vasos sanitários entupidos e o piso por lavar. E a visita só permitida aos domingos. À direita, o pronto-socorro, o elevador após o hall só para os doentes, ainda no terra, a administração. No andar superior, outro aspecto bem diferente, quartos e suítes particulares. Mesmo os banheiros coletivos eram asseados, as camas possuíam colchões de mola, apesar do inefável plástico para protegê-los. Os panos de cama trocados semanalmente, a visita diária, os doentes recebiam outro tratamento. A comida razoável, embora escassa, e no final dos longos corredores um santuário ornado de flores naturais. Na ala direita havia 2 quartos destinados ao segurado e APC, os dos homens e das mulheres com 3 leitos em cada. A sala cirúrgica se situava nessa ala. Havia outra no térreo, o pátio interno ajardinado, por onde se passava para ir à capela, a lavanderia e a cozinha. Aos domingos havia missa. No fundo dos prédios ficava o necrotério. Havia ainda o anexo reservado aos tísicos. Da rua se ouvia as tosses secas, cortantes. Atrás do necrotério uma ruazinha de fronte, a funerária onde se encomendava no alto do caixão sob medida. Acordei já de noite. Mamãe e meu irmão ao lado da cama, segurando-me, pois me mexia muito. Boca ressecada, uma sede danada. Pedia água, mas apenas me passava nos lábios o algodão umedecido. Não entendia essa sonegação e me diziam que se eu bebesse, vomitaria e arrebentaria os pontos. Hora depois eu fui aquietando
À medida que a anestesia perdia o efeito, surgiam minhas dores, as quais me perseguiram por toda aquela noite, não me deixando dormir. A direção geral cabia um médico nomeado pelo governador, a parte administrativa competia uma madre, de quem se dependia até uma lata de talco, e as enfermeiras e auxiliares a temiam pela sua rudeza, que atingia inclusive os pacientes. E sendo um hospital estadual, estava sujeito às verbas. A escassez dessas repercutia na falta de material e medicamento. Nada mudou. Quando o médico me tirou os pontos, não encontrou uma pinça disponível e teve que se arranjar com uma tesourinha sem ponta. Para meu desespero. E ainda sem a boa vontade dele, acabei sangrando todo picado. Ocupei o leito de IAPC, que era o Instituto de Previdência na época, o SUS, né? Durante 28 dias. Que absurdo. 18 aguardando a operação e 10 já me restabeleceram. Que absurdo. 18 dias internado. A internação até que foi fácil, o difícil mesmo já foi já internado, consegui que marcasse a cirurgia. Isso era comum, sucedia com todos os segurados daquele instituto. Apelava-se para o pistolão, senão ficava um tempo mofando, curtindo uma ociosidade que entendia e angustiava. Médico não dialogava com o paciente, mantinha-se distante, fechado. Perguntar a uma data de operação ou da alta poderia irritá-lo. Se pedisse algum esclarecimento sobre a doença, simplesmente ficava sem resposta. Um companheiro de quarto, vindo do interior, já hospitalizado há cerca de um mês, indagou a seu médico quando seria operado, pois tinha mulher e filhos e a ausência deles o preocupava. Além do abandono de seus negócios, perguntou na maior humildade e levou uma tremenda bronca ao infeliz. Esse moço, depois que obteve alta, ficou lá em casa enquanto não podia viajar. Passou alguns meses conosco. Sofria de calo na próstata. Certo dia recebemos uma carta de sua mulher, noticiando a sua morte. Talvez, pela falta de calor humano dos médicos e até mesmo das enfermeiras, a solidariedade entre os doentes aumentava de forma invulgar. Visitavam-se uns aos outros, alguns se arrastavam de seu quarto a outra ala, percorrendo os imensos corredores para saber como andava o companheiro. Repartia os presentes recebidos dos parentes, principalmente com os que não possuíam um aderente na cidade. Os que obtinham alto voltavam depois para visitar um amigo. Se este era de fora, oferecia-lhe a casa para ficar até o poder retornar à sua terra. Esse companheirismo amenizava o sofrimento, a saudade e, mais do que isso, preenchia o tempo ocioso. Que lapada esse texto! Existem os cronistas que falam de si, existem os outros que falam do seu tempo, existem os outros que falam do que falam de si. Você fala de tudo, de si, do seu tempo e do que falam de si. Isso aqui é um documento histórico e tão bem escrito. Como é que você lembra de todos esses detalhes? Isso é literatura apuradíssima. Você sabe que depois disso eu estive nesse hospital uma vez visitando a pessoa, mas eu ainda morava aqui. Nunca mais botei os pés ali. Nunca mais. A memória, eu que disse para você, eu tenho muita boa memória, eu tenho muita sorte que me deram. O que falta é um pouco de talento para isso, mas memória eu tenho. Você sabe que com a velhice eu estou com dois problemas, eu lhe disse, né? Estou perdendo a memória e o outro eu não me lembro. Mas Ju, não é só você não. Hoje eu anoto tudo, porque a memória. Agora isso aí saiu com muita emoção, detalhe. É um documento histórico. Eu recomendo que leiam o livro do Ribamar Garcia para conhecer a terra, sabe? Não só conhecer o homem, conhecer a terra, a circunstância. Para mim, continua o Retrato Preto e Branco muito bom, porque é a saga, é a distância psicológica que liga o Piauí ao Rio. Você teria, Garcia, um escritor que te influenciou mais do que o outro? Não, eu não digo. Não. Meus preferidos, Zelinho do Rego, Lima Barreto. Rapaz, tu tocou. Monteiro Lobato. Tu fez justiça aí, José Lindo Rego. José Lindo Rego, que não tem um biógrafo. Não tem um biógrafo. Mas o Valdemir Carvalho fez um documentário. Eu disse para ele, eu digo, teu livro, teu filme é a biografia do Vladimir. Fez justiça, porque o Zé Lindo está esquecido. Fez. Menino de engenho. Eu tive a honra de conhecer esse cidadão, está com 80 e tantos anos, esse cineasta, e eu disse para ele, o Vladimir, eu disse para ele, você
fez a biografia do Zé Lindo Rego, que nós não temos um biógrafo. Nós temos, assim, organizado sua fortuna crítica. Você sabe que o Zé Lins era depressivo, Certo, e era eufórico. Ele assassinou um menino por acidente. E ele não falava sobre isso. Nunca falou. Mas no Menino de Gente está lá uma morte. O menino vê o pai assassinando a mãe, né? O Vladimir disse que aquilo ficou para a vida dele toda. Que as filhas do Zé Lins, às vezes dizem, essa depressão do papai, tudo vai... Bom, fora é o Hemingway, fora é o Vargas Llosa, esse comunista doido que é o Gabriel Garcia Marques, que vai escrever bem no inferno. 100 anos de solidão? 100 anos de solidão, as putas do meu pai, né? Coisa assim, não. Todo. Mas eu tenho um livro dele que é muito bom, é Tempo de Contar. Que é memória, e ele dá um show ali como é que você escreve. Tem ensina. Chegou a ler o Vilaça? Não. Nariz do Morto, Antônio Carlos Vilaça? Não li do Vilaça. Você é do Pen Clube, Ribamar? Não. Talvez se eu entrasse ali, teria mais visibilidade na literatura. O Vilaça terminou a vida morando lá, né? No Pen Clube, entre os livros. E fora esse... Você tem muito livro em casa? Tenho. A mulher não briga, não? Não, pior é que a garota já está com... A garota encheu aquilo de livro também. Ela pegou a coleção da Agatha Christie, só falta 4 livros para completar. E ela lê muito a Clara lê muito. E já está com a estante dela lá toda. Então eu não tenho um livro em casa, tenho no escritório, em um lugar onde eu me escondo, que é Araruama, que você não conhece. Eu devo estar com 7 mil livros. O que eu vou fazer? Livro, título. E agora cheguei para o secretário de Educação lá dessa cidadezinha, eu disse, rapaz... Você tem uma casa lá, né? Tenho. Eu digo, só quero o seguinte, eu faço a escada para a rua, que eu fiz botar a biblioteca, faço a escada para a rua, você paga só uma pessoa para cuidar, porque esse livro bota... É na Serra de Petrópolis? Não, na região do Lago. Sei. Certo? Eu digo, eu faço... É antes de Cabo Frio, né? É antes de Cabo Frio. Porque quando se for com um tempo, você vê lá. Então lá eu estou com 4 mil livros, eu fiz um espaço para lá. Aí esse livro, então eu fui lá, ver se você me bota uma pessoa para cuidar, porque vem as crianças para cá, o menino vem para cá, todo mundo vem e lê, mas alguém tem que cuidar para mim. Eu vou ver, mudou de prefeito, eles não dão bola. Eu tenho um livro, mas todo mundo pensa que eu sou um grande leitor, sabe, Garcia? Eu nunca fui. Eu tinha um livro para os outros verem, pensar que eu sou um grande leitor. Não, você também, por curiosidade, lê tudo também. Não, mas é o seguinte, o livro... Você pega tudo. O livro salva alguém do suicídio. Você está querendo se matar, entrou na biblioteca, pegou um livro, abriu uma página, está lá, vamos supor que é o Vinícius de Moraes. Aí está lá a poesia. Para que chorar, se o sol já vai raiar, se o dia vai amanhecer? É mesmo, amanhã, um outro dia. Fechou o livro, não se matou. O Ribamar Garcia é bom demais. A literatura dele é uma literatura sem burocracia. Eu acho deliciosa. Então, tal que aqueles livros que tu me deu, eu lia especialmente à noite, na hora de dormir. E tinha momentos em que eu tinha que parar de ler, porque eu não queria que acabasse. Então, se eu acabasse de uma vez, no dia seguinte não ia ter. Era uma coisa que eu ia consumindo aos pedaços, de tão delicioso que é. E ele é um retratista fiel da cidade. Você consegue enxergar a Teresina da década de 50 e 60 na retina mesmo. É uma coisa fantástica. O livro dele que eu mais gosto é exatamente o Entardecer e o Em Preto e Branco, em que ele retrata também o Rio de Janeiro de uma forma fantástica. Garcia, eu acho a sua crônica muito gostosa de ler. Muito gostosa. Ela não é pesada, ela não sobra palavra, ela não exacerba no adjetivo, as colocações pronominais. O Coni
fala que o Rubem Braga, que foi o maior cronista brasileiro, abria a janela para fazer uma crônica, dizer, ele precisa abrir a janela. Mas Humberto de Campos nem precisa abrir, faz do nada. Você faz da vida, né? Do que viveu. Eu acho que tem muitas dessas crônicas que são vinganças. Assim, eu não tinha percebido. É uma vingança. Não deixa de ter sido, né? Na verdade foi. Isso aqui eu vou me vingar com isso. Eu não vou esculhambar. Eu aceitei, eu engoli, mas ficou aqui, ó. E tal. E aquilo tem um teor crítico agora. Tem um aspecto na sua personalidade que não pode passar despercebido. Você falou ainda há pouco, assim, naquele tempo havia amigos. Como o Niemeyer foi amigo do Prestes, deu uma casa para ele morar, e o Sobral Pinto e outras coisas. Você ainda mantém esse valor, você tem muitos amigos e ajuda os amigos. Ele se tornou embaixador do Piauí no Rio de Janeiro. Quer dizer, todos nós lhe aperreamos muito e você sempre disponível. Isso é uma característica que acabou. Isso aí você trouxe daqui, né? Com certeza. Esse aí é Com certeza. Eu vivi isso, a família viveu isso. Quando meu pai morreu, eu tinha 9 anos de idade. Mamãe ficou viúva com 3 filhos e um ano na barriga. O seu João Cláudio, o pessoal que se dizia ali, amigo, sumiu. O pessoal sumiu todo. E eu senti até comigo, como menino de 9 anos, já um afastamento, com medo de que a gente fosse pedir alguma coisa. E sobraram os 2 amigos de papai permanente. Eles nos visitavam, moravam aqui no Maranhão e outro no interior do Piauí. Todas as vezes que vinha em Teresina, ia lá em casa, até que eu ia, porque sempre no domingo a mamãe fazia uma galinha que já mudava, e ficavam conversando, me tratavam do mesmo carinho tudo. E os parentes paternos, meus tios, minha tia, o amor redobrou, que aquele morava em Buenos Aires. Mas alguns maternos fugiram, e isso que a criança percebe. E os que diziam aqui, te passavam a mão na cabeça, abraçavam, sumiram todos. Eu senti isso. Então esse... Lá no Rio não tem isso. Não tem, no Rio não tem. Eu acho que a Roseli deve estranhar, porque é o seguinte, você não esperava que a gente fosse ali atrás. Você vinha ao nosso encontro. Comigo foi assim, com outros artistas. O que eu lhe aperriei, eu dizia, Zózio, o que eu aperriei o Garcia me deu uma casa para eu morar. Exagero seu. Deu. Você me deu. E a minha filha disse, não vá que você se acostuma. E depois eu fui mal interpretado, né? Porque eu soube que achavam que você queria me comer, eu queria te comer, eu fiquei... Agora, te juro isso, eu faço, não é para exibir, é você. Porque também muita gente do Rio me ajudou. Entendeu? E quantas vezes você lotou meu show? Levou os advogados. A Liz era fantástica, é fantástica. E a gente ia... O Garcia levava e o seguinte, os caras deviam pensar, o que é que eu estou fazendo aqui? Não, mas eu não gostava. Você sabe que teve um salão de humor aí, veio Milô Fernandes, Jaguar, Ziraldo, Bojalo e o Albert Piauí, tu conhece, né? Conheço. Botou todos eles dentro de uma barca e saíram do Rio Parnaíba abaixo aí. Certa altura o Milô olhou pro Jaguar e disse, deve ter algum sentido nisso. Então, não entenderam nada. Mudando de assunto, você se levantou para fumar, eu me lembrei que largar a mulher é fácil, agora largar o cigarro não é. Eu larguei de fumar 17 vezes e voltei. Se eu acender um cigarro aqui para você, eu começo a emenda de novo. Agora você está fumando muito menos, né? Do que eu conheci. Agora, no tempo que se fumava em lugares fechados, o prefeito era Heráclito Forte e eu era secretário de Cultura. E aí eu conheci o coronel Jofre Castelo Branco. E aí o Heráclito gritou com o Jofre, Jofre, não sei o quê, Ô Jofre, me deixa trabalhar. E aí eu fiquei com pena dele. Falei, poxa, o Heráclito gritar com o Jofre foi diretor do liceu, prefeito, homem que mandou em Teresina, coronel da polícia, da federação, e fui fazer um carinho com ele. Tinha antessala, aí eu puxei o cigarro e falei, coronel, você se importa que eu fume aqui? Ele disse, por mim você pode meter até no cu, se você quiser.
Ele já estava puto, porque levou o esporro do... Olha aí. Fez 7 dias ontem. 7 dias. Nosso querido amigo Herculano. Herculano, velho. O velho índio. Eu chamava índio, velho. O meu índio foi o índio que foi o mentor da minha entrada na academia. Foi ele que me botou. Eu estava lá. Estava lá. Na sua posse. Foi esse índio. O índio era uma figura super prestativa. Era um homem bom, super prestativo. Eu me lembro que ele esteve lá no Rio com lançar aquele volume, aquele livro Literatura Piauiense em dois volumes. Sim. Depois virou 4. E quem estava lá prestigiando, aí você estava lá. Me lembro. Você, Foi na academia de imprensa? na academia, na ABI. Na ABI. Você estava lá. O Assis Brasil. O Assis Brasil. Aí, o general. O general, o evangelista, João né? Evangelista. João Evangelista. E ali a gente teve que juntar piauiense, tudo. Eu me lembro, eu advogava para a Banha, e o Jornal dos Esportes pertencia ao pessoal da Banha. Eu digo, rapaz, olha, é o Jornal de Esporte, mas já está dando espaço de cultura. Você arranja um espaço aí que os piauienses, pô, tá só gente boa lá. E ele mandou. Eu tenho fotografia minha, tudo, daquela época. O magrinho. Magrinho. Eu não tinha o cabelo branco ainda. E o índio, que a única homenagem que a gente podia fazer a ele, e o Assis Brasil deu apoio. No dia seguinte, nós fomos deixar no aeroporto. Pela primeira vez eu vi o Assis Brasil pagar alguma coisa, pagou o almoço para mim, para a esposa do índio, e eu. O Assis Brasil pagou esse almoço. Olha aqui, que a Variante é o carro dele, a Variante. Ele tinha um carro assim simples, a Variante. Nem a Variante se acostuma com a tua ausência. Tem hora que a marcha indolente humildemente chora, parecendo lamentar tua falta. O volante Variante em vez se revolta, a reclamar o toque de tuas mãos, a exigir tua volta nos seus faróis acesos, ao do sinal de uma saudade que se revela nas noites tristes dessa eternidade. Eu já tenho mais gente do lado de lá do que daqui, sabe, Garcia? Esse rapaz era altamente talentoso. Qualquer assunto que você... E grande orador. Era um grande orador de um talento... E simples. Simplicíssimo. E a gente pedia qualquer coisa. Eu pedia qualquer coisa. O Herculano, rapaz, me faz um artigo aí sobre carvão. Eu pedi outros. E ele sentava lá ali naquela mesa, assim, rapaz, tá aqui. Fazia mesmo. Fazia. Não tem tanta geração. Qual é o projeto aí? Tem alguma coisa? Você acabou de lançar os contos selecionados, mas já tem coisa na cabeça pensando por aí? Tenho. Ô João, eu trabalho sempre no horário, eu chego em casa e sempre lá, eu pego sempre de 10 horas até as 2 da manhã. Aí eu leio, eu recebo um bocado de livro, outros que eu já tenho interesse, eu leio, e depois que ele está ficando velho a memória também, eu estou relendo muitos autores que eu gosto. E aí eu fico até 2 da manhã. O que eu estou fazendo aí é um projeto, eu estou querendo fazer não sei se é romance, o que é, mas é na área de literatura. Eu estou querendo... A ideia é da decadência das nossas coisas. Então meu personagem começa lá no Amazonas, procurando seringueiras. Ele vem, ele mora, ele... É um romance? É um romance. Estou começando ali. Ele vem, eu não situei o local. Eu inventei até uma cidade, e foi uma mão de obra, porque cidade o Gabriel Marques já tinha inventado. O Érico Veríssimo, o grande Érico Veríssimo, o pai, já tinha feito uma. O nosso Guimarães Rosa também já tinha feito então eu já não estava preocupado na cidade, que a cidade onde eu vou colocar o narrador. O do Magalhães, o do Guimarães Rosa, ele começa a se lembrar. Onde é que eu vou colocar o narrador? Todos esses trabalhos já consegui. Aí eu estou puxando, que ele vai chegar a um ponto, aí eu falo do ciclo da borracha, pesquisei bem aquilo, depois ele vai para um lugar, ele é
Mascate, quando ele termina lá, ele é um vendedor ambulante, corre aquele interior. Do estado dele, que é o Tocantins, eu consegui botar ele para vender fora do estado, que aí é onde tem uma cidade que foi criada, na beira de um córrego. Ele vive ali, isso eu já fiz. A primeira, vamos dizer assim, a primeira parte eu fiz. Agora estou tratando da família dele, dos filhos dele. E aí eu estou arranjando, eu estou estudando isso, porque o cara eu botei como fosse o filho é bioquímico, fez curso, graduação em bioquímica. E eu estou estudando o que é que eu quero que esse cara dentro, que ele quer criar princípios ativos de medicamentos. Eu estou pesquisando isso. Agora tem um cara que vai me dar umas aulas sobre isso. Essa história, decadência, porque... Está tudo na cabeça aí. Está né? na cabeça. Já desenvolvi umas 40 folhas. Pô, eu estou te esperando ansioso. Olha, ontem eu te contei uma coisa, vou repetir aqui. Tava aquela discussão sobre a morte, a discussão metafísica. Uns diziam uma coisa, uns diziam outra. E o Luiz Fernando Veríssimo, filho do Érico Veríssimo, que é muito calado ali. Você, Veríssimo, o que acha da morte? Ele disse, eu sou contra. Eu te desejo muita vida, meu irmão. E que esse encontro se repita muitas vezes. Não só eu, mas como o Piauí te deve. Agora faça igual o João Cláudio. Já acabou? Você acabou. Acabou.